3 anos atrás, meus irmãos, o tempo passa, o tempo voa. Eu postei o nosso primeiro vídeo com o tema da Terra rachando, com o título Terremotos do Nordeste do Brasil e no Mundo. A Terra está rachando? O que significa isso? Esse vídeo, nós tínhamos uma limitação menor do que hoje, então ele deu 51 mil visualizações há 3 anos atrás. No começo desse ano, há 8 meses atrás, eu postei um novo vídeo com o tema. Dessa vez com o título de A Terra está mesmo rachando. Fenda na África se torna irreversível e surgirá novo oceano. Esses 2 vídeos ainda estão no ar. Esse tem 8 meses, né? E o outro 3 anos. Vai fazer 4 já. A grande verdade, meus irmãos, é que a verdade hoje ela é caçada e perseguida. Uma coisa que eu tiro o chapéu para os nossos amigos que debatem o formato da Terra, não os fanáticos, mas aquele pessoal que realmente tenta entender as coisas como funcionam ao nosso redor. Eu tiro o chapéu. Porque questionar sempre foi válido. Pesquisar, tentar encontrar outras explicações e novos pontos de vista é a mola propulsora que nos fez evoluir e chegarmos a muitos avanços que hoje nós temos. Isso vai de medicina até tecnologia de ponta, o que você pensar. Sempre foi assim. Porém, hoje, questionar está se tornando crime. É a nova idade das trevas. Literalmente, eu acho que se fosse para classificar a época que a gente vive hoje, seria a Era das Trevas. Antigamente, né, na época do poder totalitário da igreja, as pessoas eram queimadas em fogueiras, enforcadas, consideradas hereges, não é? Hoje, o cara é preso, cancelado, perde emprego, várias coisas podem acontecer, principalmente se você for uma pessoa com peso no que você fala, se você for um especialista. Por isso mesmo você vê essas pessoas falarem menos. Justamente quem tem mais para falar. Por que será que isso acontece? E aí vem a dica do nosso querido irmão Johnson Michael. Um abraço forte para ele, sempre aí conosco. E a dica dele fala sobre as rachaduras que aconteceu em Gramados, no Rio Grande do Sul. Chegaram, meus irmãos, a evacuar um bairro. Uma casa literalmente afundou. E por que tudo isso está acontecendo? Por que nós não encontramos novas explicações para o mundo que a gente vive? Porque existem narrativas, modelos comerciais, modelos de controle, o que você pensar, meus irmãos, que precisam manter consenso entre as pessoas. É esse o grande problema, porque tem dinheiro envolvido, tem controle populacional envolvido. É muita coisa, meus irmãos. Então simplesmente não dá para chegar e dizer, fala o que tu pensa, apresenta as tuas regras. É esse o grande problema. Existem teorias, inclusive nesses vídeos eu falo, sobre a Terra ser oca. Hoje isso é tido como uma grande bobagem, né, no meio científico. Mas eu sou daqueles, se existe alguém que tem conceitos científicos pelo menos para apresentar e defender esse modelo, ao qual livros foram escritos, filmes foram feitos e etc, etc. Por que simplesmente cancelar? E se ela fosse mesmo oca? Os efeitos seriam esse de o solo que a gente pisa começar a rachar? Meus irmãos, existem muitos mistérios que são escondidos de nós. Às vezes eu fico pensando também, né, quando a gente vê algumas visões de inferno que seria embaixo da terra e etc e tal, que entidades, os antigos até acreditavam que o sol se escondia debaixo do mar. Ele entraria no mar e iria para as profundezas da terra. Quem já ouviu essa teoria, né? Os mais antigos falavam isso. Isso era uma coisa tão forte que até em filmes como Na Lagoa Azul, se eu não me engano, no primeiro, eles falam isso no pôr do sol, né? Ficam olhando ali o sol se pôr e dizem, olha, se você prestar atenção, dá pra ouvir ele chiar, né? As pessoas de fato acreditavam nisso. E todas essas teorias, né, acabaram, esses debates acabaram, depois das supostas viagens espaciais. Porque até então ainda havia discussão, mas quando os caras disseram, não, a gente viajou, é assim, assim, olha aqui as imagens. Aí engraçado que essas imagens, depois de analisada, muitas pessoas consideram que não são tão reais. E aí quando pediram as originais, o que é que os caras disseram? Nós perdemos. Infelizmente falhamos nessa missão tão simples que era guardar as fitas originais. Então por aí você vê, né? Então lá no Rio Grande do Sul, os moradores do bairro de Três Pinheiros, né, que fica ali em Gramado, na Serra Gaúcha, tiveram de ser evacuados por conta de rachaduras que ameaçam a região. As rachaduras, meus nobres, chegam a ter 150 metros de extensão. Não é qualquer rachãozinho, né? Gaúcho é corajoso, gaúcho não vai correr por qualquer coisa. É porque são 150 metros de extensão. Não é brinquedo, não.
Isso aconteceu numa área residencial e as crateras se abriram no alto da encosta onde fica o bairro. Com isso, o asfalto cedeu e os moradores deram de cara com as ruas tomadas por rachadura. O Rio Grande do Sul vem sofrendo nos últimos dias com fortes chuvas, o que pode ser um fato que contribuiu, quer dizer, pode ser, né, um fato que contribuiu para o aparecimento desse problema. Técnicos da prefeitura estão investigando as causas das rachaduras. A Fundação de Proteção Ambiental do Estado esteve na cidade e recomendou um estudo mais detalhado. Na verdade, isso aqui vem acontecendo há um bom tempo, viu, meus irmãos? Se vocês assistirem esses vídeos aí, que eu citei, né, no começo, você vai ver que é uma coisa corriqueira, né? Que, na verdade, os cientistas estão sem explicação do porquê isso está acontecendo. Não é só no Brasil, o mundo todo. Existe uma teoria mesmo que a Terra estaria rachando. E se de fato for real, que o planeta estivesse rachando mesmo, a Terra, o espaço, não é nada nem de longe parecido com o que se fala. Literalmente, os livros de ciência serviriam apenas como papel higiênico. Porque tudo que a gente ouviu até agora seria, nesse caso, se a Terra estivesse mesmo rachando, seria balela. Então eu pergunto, uma sociedade formada em cima desses conceitos aceitaria perder esses conceitos de uma hora para outra? Que, repito, vídeos que circulam nas redes sociais mostram o tamanho das fendas, as imagens são impressionantes. O problema acontece em época de grande movimento de turistas em Gramado, que promove o famoso Natal Luz. A chuva não causa transtornos nas áreas da cidade, que concentram a maioria dos hotéis e atrações, mas é motivo de preocupação para os moradores da região. O prefeito Néstor Tissotti declarou situação de emergência no município. As imagens, como você viu aí, meus irmãos, elas são impressionantes mesmo, né? E eu acho que é só a ponta do iceberg. O problema da grande mídia é que ela não faz a ligação. Porque se ela dissesse na matéria que lá na África também existe uma rachadura que só cresce, né? E muitos cientistas, como a gente falou no nosso vídeo, já consideram irreversível, as pessoas iam começar a associar as coisas e dizerem, olha, tá ali que o Freeza, né, faz um buraco aí na Mekuzen, ele solta ali um golpe, um poder no núcleo do planeta, e aí a gravidade começa a agir, meu irmão, e começa a separar as coisas, né? Porque se eu preciso colocar um tapa-boca, um cala-boca em você, no mínimo é porque eu não tenho um argumento, né, pra rebater o que você tá falando. Então o grande problema é esse. Isso em várias questões. Depois que os caras colocam o consenso e da ciência, quem patrocina suas pesquisas hoje, paga o teu salário, tá de acordo ou não com essa teoria que você está explicando? E aí, meus irmãos, nós iríamos começar a enxergar a ponta desse iceberg. E poderíamos enxergar ele todo se saísse procurando a árvore genealógica das empresas. Fizesse aquele esquema do banqueiro da elite, lembra? O banqueirilo, lembra daqueles vídeos que eu fiz a série? Ele falava o seguinte, siga o dinheiro. Então esse grupo financeiro é, vamos lá, o X. E aquele outro que concorda com você? Ah, aquele outro é o W. Tá, tu é o X ou Y, aquele outro é o W. Esses três grupos aí, certo? Eles trabalham com o quê? Quem são os acionistas? De qual grupo eles fazem parte? E assim você ia chegar. Sempre nos mesmos, meus irmãos, sempre nos mesmos. Mudando um pouquinho de assunto, mas tem a ver, né? Eu fico olhando mesmo os preços de certos medicamentos no Brasil, meus irmãos. Você tem ideia, meu irmão, que tem medicação de custar 20 mil reais uma dose? Você tem ideia disso? E aí você vê falar tanto em bem, né, humanitário, tantas coisas aí, nome, né, do bem-estar humano, direitos dos humanos e etc, etc. E ninguém tem a proposta de dizer, olha, já que a gente paga imposto até para a estação espacial, que ao meu ver não está servindo para nada, né, só para estudar planetas, por que nós não transformamos a saúde em patrimônio humanitário? Ninguém ganha dinheiro com saúde. Todos vão pagar impostos, todos os países vão pagar impostos, e as descobertas, as medicações que forem encontradas, vão ser vendidas a preço de custo, porque o imposto já vai estar incluso em tudo que a gente compra. A gente paga assim já, repito, para agências espaciais. E aí, meu irmão, não seria um destino melhor para essa verba? E eu garanto a vocês que esses tratamentos longos que você fica dependendo de uma medicação, muitos deles iam desaparecer. Muitas curas seriam reveladas de uma hora para outra, porque aí pararia de ser, né, tão lucrativo esses tratamentos de longo período. Se a gente tivesse a noção, meus irmãos, em números mesmo, do que é gasto com saúde, vocês iam ficar de boca aberta. Eu, né, que tenho andado, que tem uma pessoa aqui na minha família com esclerose múltipla, eu vejo o quanto é caro essas medicações. Vai de 18 a 50 mil uma dose. Quem paga, Davi? Vocês aguentam pagar? Lógico que não. Quem paga é o SUS. Quer dizer,
Todos nós. Não nem diga governo. O governo não paga nada. Quem paga somos nós. Eu, você, todos nós juntos. Será que justifica, meus irmãos, uma substância, né, que os caras misturam ali, valer tanta grana? É isso que eu me pergunto. E a mesma coisa aí volta para esses consensos aí. Tudo tá feito em uma mola para impulsionar a grana. Então eu não acho que novas descobertas serão permitidas. Mas ficam os acontecimentos estranhos acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é isso, meus irmãos. É o vídeo de hoje. Já peço que você me siga lá no Instagram. Meus irmãos, eu tô querendo fazer aqui uma ação com vocês, né, desse final de ano. A situação no canal tá bem precária mesmo, tá bem difícil. E eu sei que muita gente tá aí, tá apertado. Então tô pensando em fazer uma ação aqui entre amigos, né, entre a gente lá no Instagram. Então já peço que você me siga. Se eu fizer mesmo, eu vou dizer, esses dias eu tô com essa ideia, mas não sei se vou fazer mesmo, né? Até porque, família, sobre o Astra, né, que eu fiz já o sorteio, o pessoal sabe disso, né? Quem comprou o produto participou. Eu fiquei muito decepcionado com o que aconteceu, sabe? Aquele strike que eu recebi no vídeo, como você pode ver aí, ele foi muito estranho, né? Porque eu fui denunciado nesse vídeo por bullying. E quando você é denunciado por bullying, que eu saiba, nesses anos que eu tô na plataforma, você tem que ser o bullyingado, entendeu? Você não pode, bullyingaram fulano de tal, eu vou aqui. Não, tem que ser a própria pessoa. E ali só apareceu duas pessoas, que foi eu e o próprio ganhador, né? E outra coisa, família, eu perguntei a ele, lógico, ele negou, disse que não foi ele que fez isso, né? Tem o direito dele, mas ele apagou todas as mensagens que tinha mandado pra mim, né? No mesmo dia. Então na minha cabeça hoje, meus irmãos, eu tenho aqui a minha ideia fixa do que aconteceu com aquele vídeo. Então eu fiquei muito triste. E inclusive se eu fizer uma nova ação, eu só vou pagar o prêmio depois de pelo menos 4 dias. Por quê? Porque eu vou mostrar a cara da pessoa que venceu, como eu fiz com ele, foi o Kelvin, foi esse aí, né, que venceu e preferiu os 25 mil, morador lá de São Paulo. E aí ele mandou um vídeo de boa, tudo, mas, né, o vídeo foi denunciado por bullying. Então eu achei muito esquisito, muito estranho o que aconteceu. E até hoje eu tenho uma interrogação. Não quero acusar ninguém, porque eu também não tenho prova, né? Mas o fato de ter apagado as mensagens assim, eu acho que a pessoa até me bloqueou. Porque quando eu olho, vou mostrar aí pra vocês a print do meu celular, ó. Tá assim, né? Então não sei se realmente aconteceu isso, também não tô acusando, mas eu fiquei com o pé atrás. Então o próximo, né, que a gente fizer, a pessoa só vai receber depois de 3 dias, né? Depois que o vídeo estiver no ar, 3 dias depois, porque se der strike, pelo menos dá tempo de você ver, né, quem foi o ganhador, porque essa é a regra, né? Você tem que dizer quem você é. Se não disser, se não mostrar a cara, também não recebe, eu faço de novo, simples assim. Davi, eu não quero mostrar a cara não, beleza, você não é obrigado, então nem participe. Nem participe, tá certo, família? Se eu fizer a ação, já deixo claro. Não participe se você tem problemas para mostrar a sua cara, ok? É só isso. Se a pessoa disser, beleza, ó, ganhei, pronto. Vai mostrar a cara? Vou não, então não pago. Vou passar para outra pessoa, é simples assim. Certo, meus irmãos? Então é isso. Dando essa esclarecida aí, que muita gente ainda pergunta. Toda vez que eu posto lá no Instagram alguma foto do Astra, sempre tem pessoas perguntando. Davi, o que foi que houve? Por que é que esse carro ainda tá aí? O carro já foi sorteado e a pessoa preferiu o money, né, o dinheiro. Inclusive eu já tinha meus projetos, né, em mente. E a minha viagem pro Paraguai, que eu, se Deus quiser, eu pretendo ir, né, ela foi adiada. Enfim, né? Essas coisas acontecem, meus irmãos. Então segue lá no Instagram, assuntos como esse eu vou sempre tratar por lá, tá certo? E se acontecer, vai rolar por lá também. Então é isso, fiquem com Deus, um abraço, segue no Instagram, fui!